Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Então, vou começar a colocar os meus óculos para enxergar bonitinho. O tema que eu quis trazer hoje para vocês é sobre o laser, tá? Se ele é eficaz para nós usarmos no nosso dia a dia, principalmente nas cirurgias odontológicas, no nosso caso, nas cirurgias de preservação ósseo-alveolar. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma opinião um pouco crítica quando eu vejo algo novo. E acho que na nossa profissão, todo dia tem coisas novas aí para nós testarmos, vermos se realmente ao longo do tempo faz sentido, né? Nós colocarmos no nosso dia a dia. E o laser traz muitas coisas benéficas, não só dentro da cirurgia, mas dentro da medicina e dentro dos tecidos biológicos em si. Mas eu quero construir essa ideia com vocês, que vocês formem a opinião junto comigo, para que quando vocês, talvez, quem não trabalha com laser ainda, saiam dessa live entendendo um pouquinho mais e também botando fé que realmente é um benefício para nós, né? Agrega muito no nosso dia a dia. Então, o laser, ele é uma luz, né? E como toda luz, ele tem propriedades referentes a isso. Então, ele tem uma natureza ondulatória e ele se propaga pelo espaço através de dois campos. Ele é formado por dois campos, o campo elétrico e o campo magnético. Então, formando o campo eletromagnético. Todo campo eletromagnético carrega energia e possui uma radiação. Então, a radiação é o conjunto de ondas eletromagnéticas. Então, a luz ela vai se propagar pelo espaço dessa maneira. E como ela carrega cargas negativas, cargas positivas, cargas elétricas, cargas magnéticas, sempre que ela encontrar um outro campo ou um outro corpo que também carrega cargas positivas e negativas, elas irão interagir. Então, a luz irá interagir com esse outro campo ou esse outro corpo. E elas vão passar a oscilar na mesma frequência, naquele movimento de ondas como a onda do mar, né? Então, dentro disso, da luz, então cabe amplitude, frequência, outras propriedades, comprimento de onda, tudo mais específico. Como quando a gente estudou lá na física, no colegial. Hoje ensino médio, né? Falando colegial, acabou que eu entreguei a minha idade. Mas vamos lá. Todas aquelas leis da física ótica cabem para o laser, tá? Então, só estou dando uma pincelada para vocês entenderem como que uma luz pode trazer efeitos benéficos e o que ela pode fazer. Seguindo essa linha das cargas elétricas, cargas magnéticas, o campo eletromagnético, o nosso corpo é repleto de cargas elétricas, cargas positivas, cargas negativas. Então, quando nós temos uma luz incidente nos tecidos biológicos, no nosso corpo, haverá essa interação. E essa interação das luzes, da luz em si, com o nosso corpo, vai ocorrer através de átomos e moléculas. E aí vai provocar uma movimentação desses átomos e moléculas do nosso corpo, que irão oscilar e provocarão reações físicas e químicas. Então, quando falamos em fototerapia, que é a terapia através da luz, nós temos que entender que essas reações dessa luz com o nosso corpo se darão a nível de reações fotoquímicas, fotofísicas e fotobiológicas, tá? Então, nós podemos ter um exemplo da luz do sol.
Então, a luz do Sol são ondas eletromagnéticas que possuem radiação e interagem com o nosso corpo. Tanto é que quando nós estamos na praia, precisamos passar protetor solar ou expostos ao sol, né? Essa frequência, essa amplitude da luz do Sol provocam reações, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente da diferença das luzes e essas reações no nosso corpo. Então, a ideia que eu quero passar para vocês, inicialmente, é que realmente qualquer luz interage com o nosso corpo? Sim, qualquer luz. Mesmo a luz que nós temos dentro da nossa casa, né? Ela vai ter uma onda, vai ter uma frequência e ela vai interagir com o nosso corpo, tá? Então, dentro disso, eu quero mostrar para vocês aqui uma imagem que é do espectro eletromagnético. Eu vou mostrar no computador porque eu não consegui ainda colocar a imagem aqui direto. Então, peraí que eu vou virar para vocês terem uma noção, uma ideia do que é esse campo eletromagnético. Espectro. Então, dentro do espectro eletromagnético, nós temos variados tipos, né? Quando a frequência dessa radiação, né, a gente chama de alta frequência, nós dizemos que ela vai interagir com o nosso corpo e causar algumas reações, muitas vezes, que podem causar danos a depender da dose. Então, por exemplo, os raios gama, eles são da mais alta frequência. E graças a Deus, a atmosfera bloqueia esses raios gama, porque eles têm uma ação muito radioativa sobre os tecidos biológicos. Nós temos os raios X, ultravioleta, né? E temos a luz visível, a radiação infravermelha, micro-ondas, ondas de rádio. Então, as ondas de rádio, ou micro-ondas, por exemplo, eles são de baixa frequência, né? Então, eles não chegam a causar danos no nosso corpo, tá? Eles têm uma radiação, mas não chegam a causar dano. Por exemplo, o olho humano, ele é capaz de ver o que a gente chama de luz visível, tá? A luz visível, ela entra dentro desse espectro de comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros ou nanômetros, certo? Então, fora a luz visível, deixa eu pôr aqui um pouquinho de novo, vamos lá. Então, fora a luz visível que nós conseguimos ver, e aí nós conseguimos observar cores, né? Na verdade, a cor da luz é uma outra parte que nós não vamos abordar aqui, porque cor é sensação, tá? Então, cor é uma sensação que nós temos. Por exemplo, a luz do Sol, nós vemos amarela aqui da Terra, né? Por conta da interação com vários outros fatores da atmosfera. Mas se nós vermos fora da atmosfera, ela é branca, porque ela compreende, ela tem todos os espectros de luz visível. Então, cor é a parte. E vamos voltar então nessa parte do espectro eletromagnético. Dentro desse espectro e de toda essa gama aí que eu mostrei para vocês, de alta frequência, baixa frequência, entra a radiação que nós podemos chamar de ionizante e radiação não ionizante. A radiação ionizante, ela pode provocar danos no nosso corpo, como nós vemos a depender da dose, claro, não é uma vez que nós tomamos sol que aquilo pode provocar dano, mas essa repetição, dependendo da frequência e da dose, ela pode provocar um câncer de pele. A radioterapia, quando nós fazemos tratamento, né, com esse tipo de radiação, justamente é para causar um efeito necessário para aquele tratamento, mas o fato é que essa radiação ionizante, ela vai arrancar os elétrons, né, ali daquele átomo de uma maneira que vá provocar todas essas alterações.
Isso já não acontece com as luzes de baixa frequência. Elas têm um poder que a gente chama de não ionizante. Então, essas luzes não ionizantes compreendem o laser, o infravermelho, essas luzes não visíveis, as ondas de rádio ou micro-ondas, tá? Então, que possuem uma radiação, mas elas não vão provocar danos, ok? Bom, eu acredito que pensando dessa maneira, talvez você já conseguiu formar uma opinião melhor sobre como uma luz, que a gente chama de laser, né? O chamado laser, pode interagir com nossos tecidos, tá? Então, dentro dos lasers, nós teremos o laser de alta potência e de baixa potência. O laser de alta potência é um laser que ele provoca efeitos térmicos, chama fotoablação ou vaporização. Tem várias propriedades desse laser de alta frequência, que nós vemos, por exemplo, na cirurgia laser, que ele promove cortes, né, no tecido, a partir de um laser e não de uma lâmina em si, tá? Mas nós vamos abordar hoje aqui sobre o laser de baixa potência. O laser de baixa potência, além dele ele ser não ionizante, ele não provoca efeitos térmicos, tá? Então ele não provoca uma lesão aos tecidos. Claro, a depender do fototipo, que a gente chama fototipo da pessoa, ele pode provocar um ligeiro aquecimento local, que muitas vezes nós temos que distanciar um pouco ou aplicar de outra maneira para que ele tenha efeito. E por que, então, que ele vai reagir, por exemplo, com pessoas do fototipo maior, né? Tem maior quantidade de melanina? Porque a ação dessa luz, quando ela incide nos tecidos, é uma ação que vai ser absorvida, uma parte absorvida, uma parte refletida. Então, essas propriedades que nós também aprendemos lá sobre a luz, todas estão presentes no laser. Mas, como é muito específico, vamos dizer assim, que quando a quantidade de luz, né, de energia que nós entregamos através do laser, ela for absorvida, na nossa célula, ela será por 4 vias. E eu vou de novo aqui mostrar uma imagem para vocês. Peraí. Que é bem bacana para nós entendermos. Então, vamos lá. Tô aqui ainda no olho humano. E aí, essa é a nossa célula. Olha que bonitinha lá, né? São as organelas. Então, quando nós temos a incidência da luz na nossa célula, do laser, os estudos, claro, ainda evoluindo bastante, mas nós temos 4 linhas aí de ação conhecidas por pesquisadores, desde Tina Caru, Smith, de todos esses estudiosos da luz, do laser na célula. Então, uma das ações do laser da célula, do laser no tecido humano, nos biológicos, será sobre a mitocôndria. Na parte dos cromófaros, através das flavinas e os componentes da cadeia respiratória, que é aquele ciclo de Krebs. Com isso, haverá um aumento da produção de ATP, que é a energia da célula, e um aumento no potencial da membrana mitocondrial. Com isso, haverá toda essa reverberação dessa energia e dessa maior produção de ATP, que pode continuar ao longo dos dias, não só a ação do laser de baixa potência, muitas vezes não será só naquele momento, tá? Outra ação é sobre as enzimas mitocondriais, tá? Essa ação das enzimas... Opa, peraí, fiz alguma besteira aqui. Eita, só um minutinho. Vamos lá, voltamos para nossa célula. Então, essa ação
sobre as enzimas mitocondriais, vai provocar um calor, mas não é aquele calor que eu falei do laser de alta potência, mas é um calor dentro da célula para aumento do metabolismo celular, tá? Mais uma ação do laser será sobre as porfirinas endógenas. E aí também com isso haverá uma estimulação das reações celulares, tá? Essas porfirinas endógenas são bastante importantes numa outra situação da terapia fotodinâmica, que também é assunto para outra live. E por último, nós teremos ação na membrana celular, nos canais de cálcio. Então, aumenta os níveis de cálcio intracelular, né? O laser permite, e a proliferação e diferenciação celular. Então, vamos voltar aqui. Só um minutinho. Voltamos aqui. Bom, entendendo um pouco mais então, espero que vocês conseguiram captar um pouco da ação do laser aí na célula. Deixa eu só plugar, pronto. Então, diante dessa ação do laser de baixa potência, em toda a reação celular, só um minuto, é que acontece o que chamamos de fotobiomodulação, tá? Essa palavra enorme quer dizer que toda essa incidência dessa energia sobre a célula e todas essas reações físicas e químicas, porque promove a proliferação de citocinas, que atuam, por exemplo, na inflamação, tem uma ação anti-inflamatória, analgésica, faz com que eu queira trazer para vocês esse assunto e o quanto no meu dia a dia foi importante ter adicionado esse instrumento que só auxilia, tá? Ele é um coadjuvante no nosso tratamento. Não vai substituir medicações na sua totalidade, tá? Mas realmente ele irá auxiliar demais, certo? Bom, para vocês também acompanharem o raciocínio, essas reações começaram a ser estudadas lá por um cara chamado Mestre, que fez os primeiros experimentos do laser de baixa potência nos tecidos biológicos. E já desde lá ele viu que essa melhoria na síntese do colágeno acontecia. Seguido por, deixa eu ver se eu lembro o nome aqui, Carney, em 1967, olha, então já tem um tempo que o laser é estudado. Então, em 1967, Carney também fez um outro experimento em feridas e viu que essa síntese de colágeno, o aumento das reações celulares, da melhora celular foi visível. Ele conseguiu um fechamento da ferida muito maior. A partir disso, então, os estudos foram evoluindo muito. Até hoje, os dias de hoje, o Brasil é um dos maiores países que estudam o laser de baixa potência. Eu faço doutorado na Uninove em biofotônica. Biofotônica, então, tem a ver com luz, laser, não só o laser, tá? E o Brasil ele está muito avançado nos estudos em todas as áreas, não só odontológicas, médicas, veterinária, enfim. É infinito o uso do laser cada vez mais, né? Em todo o tecido vivo, com muito bons resultados, tá? Então, trazendo novamente para vocês e aplicando um pouco no que nós fazemos, no que eu faço, que é o estudo sobre enxertia óssea, preservação alveolar, biomateriais. O laser ele realmente faz um estímulo
da produção maior de osteoblastos, que são as células formadoras de tecido ósseo, diminuição da ação dos osteoclastos, que são aquelas células que vão reabsorver osso. Então, o tecido ósseo é um tecido dinâmico, ele está sempre se remodelando, tá? Então, nós também não podemos só ter ação de osteoblastos e só ação de osteoclastos, né? Não pode nem reabsorver demais e nem só formar. É uma remodelação. E esses dois itens sempre estão em equilíbrio. Porém, numa situação em que nós queremos que haja um reparo do local, né, do tecido ósseo, ou então uma osseointegração desse biomaterial que colocamos ali, com o intuito de formar um melhor osso e acelerar também esse processo de remodelação, né? O laser irá atuar melhorando demais essa remodelação óssea, a formação óssea, a qualidade do tecido ósseo formado, tá? Será muito melhor e a maturação. Num dos estudos que eu realizei, realmente foi comprovado que tudo isso acontece, tá? Melhora essa remodelação, a densidade. Dentro desse estudo, eu também fiz sobre locais de extração do dente sem biomaterial, tá? Comparando só a ação do laser, mesmo sem colocar nada. E mesmo assim, ele teve uma ação também sobre os tecidos, mas sobre o osso de maior reparo e melhor formação, tá? Esse estudo mais aplicado ao tecido ósseo também está em crescimento. Nós temos muitos estudos no tecido gengival, em lesões, em herpes, em várias outras situações dentro da odontologia. O tecido ósseo, ele será sim, terá sim uma melhora, porém ele tem uma melhora menos visível do que no tecido gengival. O tecido gengival a gente consegue acompanhar só olhando, né, a evolução disso. Mas ele tem sim uma ação maravilhosa nas nossas cirurgias. Bom, o laser ele pode se apresentar de baixa potência na frequência de onda, lembra que eu falei dos comprimentos de onda, dos nanômetros ou nanômetros, como preferirem, na luz visível ou no infravermelho. Na luz visível será entre 600 e 690 nanômetros. E na luz do infravermelho, de 780 a 830 nanômetros. E por que é diferente? É diferente a penetração. Então, o laser vermelho irá agir num tecido mais superficial, né, gengival ou na pele, e quando queremos uma ação neural sobre a dor, ou sobre o estímulo no tecido ósseo, ou estruturas mais internas, aí o laser infravermelho tem uma melhor ação. Então, todos os aparelhos que temos no mercado, de laser, fabricados por empresas, eles estarão modulados nessa frequência, nesse comprimento de onda, ou vermelho ou infravermelho, tá? Para ter uma ação. Mas, como eu falei anteriormente, a biofotônica não estuda só o laser. O laser ele é mais divulgado, mais fácil de usar, as empresas já modelaram aparelhos mais fáceis de nós conseguirmos incorporar no nosso dia a dia, práticos. Se você puder pegar meu laser, tô pedindo só um minutinho para minha equipe. Para quem não conhece, isso. Ela vai pegar para mostrar para vocês um pouquinho. Mas nós temos outras luzes como o LED, que também existe ele vermelho e infravermelho. O meu estudo foi com LED, no mestrado, no doutorado com laser. Então, deixa eu pegar isso aqui.
Então, o LED também é usado, luz azul, luz âmbar, luz violeta, tá? Então essas luzes basicamente são amplamente estudados, cada uma com uma ação, tá? Por exemplo, a luz azul, ela é bem estudada sobre asepsia, antisepsia, algumas questões assim como ultravioleta, né? Visível, e é isso, ó. Então esse aqui é um aparelhinho comercial, tem outros, é só para vocês entenderem um pouquinho a ação. Vou pôr só o meu óculos, porque realmente existem algumas propriedades e ações, principalmente sobre os olhos, que nós precisamos ter essa luzinha aqui, para vocês entenderem a ação sobre o tecido. Então, quando vamos incidir um laser vermelho, ó, vocês conseguem ver que a penetração no tecido, fala, nossa, esse penetra profundamente, mas na verdade ele espalha mais, tá? Ele fica num nível mais superficial, só que ele tem um espalhamento maior. E temos o infravermelho. Tá vendo a diferença? Mas você fala, nossa, mas não dá nem pra ver, porque é uma luz não visível, como eu expliquei para vocês. Essa luzinha vermelha que a empresa coloca, elas chamam de luz guia, tá? É só para nós acreditarmos que a energia está sendo entregue ali e conseguirmos visualizar de alguma maneira, tá? Então, essas ações que a gente consegue ver do laser, tá? Nos tecidos. O que mais que eu posso trazer para vocês aqui? Eu acredito que essa informação que é a mais importante. Eu não tenho o LED, mas o LED ele tem um outro formato, eu vou trazer para vocês em outras lives, tá? Tem para boca, um aparelhinho, uma plaquinha. O LED tem um valor inferior, mais barato, sim, tá? Mas a aplicação dele, o formato que ele consegue entregar essa energia é um pouco mais complexa para o paciente às vezes ter. As empresas estão realmente melhorando tudo isso, ainda para a gente, para chegar no consumidor final num valor bom e que também consiga ter uma interação bacana, né? E aplicabilidade. Então, eu vou trazer depois para vocês verem melhor sobre o LED também. Ele também tem ações similares ao laser, mas ele tem propriedades diferentes. O laser ele é uma luz monocromática, colimada, ou seja, um feixe numa única direção. A entrega de energia dele é pontual. O LED já tem um espalhamento maior, talvez uma perda maior da energia. Então, precisa ser entregue em outras situações, tá? A grande questão do laser, e talvez que deixe um pouco de dúvida para as pessoas, né? Falar, mas eu usei, não deu tanto resultado, eu usei e eu coloquei lá aquela fórmula pronta que vem das empresas. Claro que aquilo é estudado pelas empresas e vai ter algum efeito, mas nós precisamos entender em que estágio aquele problema que o paciente apresenta está. Estágio de inflamação, né? Qual que é a energia, a dose que nós vamos entregar para aquele tecido, tá? Para ele ter um efeito positivo. E aí você pode pensar, quer dizer que ele também tem efeito negativo? Tem. Sim, ele tem um efeito negativo se você entregar energia demais, tá? Então, Tina Caru, que é uma das maiores pesquisadoras de todos os tempos, faleceu há pouco tempo, há poucos anos, acredito que cerca de 2 anos, e ela que trouxe a ação, né? Estudou bastante a ação do laser na mitocôndria, na produção de ATP. Então, ela mesmo viu que nós podemos ter com o laser tanto um estímulo quanto uma inibição celular se nós entregarmos energia demais.
Então, tudo isso nós precisamos estudar, né? Não é difícil de entender, mas nós precisamos modular, por isso chama fotobiomodulação. É uma modulação, não é igual para todo mundo, porque as pessoas não são iguais. As lesões não são iguais, os estágios inflamatórios das doenças não são iguais. Então, em cada fase da inflamação e do processo, por exemplo, cicatricial de uma lesão, de uma extração, a gente pode variar. Pode ser que eu não aplique sempre a mesma dose, da mesma maneira, tá? Então, o comprimento de onda vai interferir muito sobre a ação do laser nos tecidos e a dose de entrega, a potência do aparelho, como isso é de fato entregue, tá? Por isso que muitas vezes a gente pode ouvir as pessoas dizendo, nossa, mas não resolve. Gente, resolve, ajuda demais, os pacientes adoram, porque diminui dor, diminui inflamação, principalmente em procedimentos como extração, que é um procedimento, né, mais puxado nesse sentido do pós-operatório. E aí, nós também, acelerando tudo isso, diminuindo dor e inflamação, o paciente também vai poder diminuir a medicação, analgesia, anti-inflamatórios, que também é muito bem-vindo, né? Provocam efeitos adversos maiores, com certeza, certo? Então, acho que é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Evidências que mostram para vocês que vale a pena, que eu falo tanto do laser porque ele realmente é eficaz, respondendo à pergunta. Então, é de fato eficaz? Sim, é eficaz. Só precisa modular e saber usar da maneira correta, certo? Então, semana que vem vai ter mais live, eu espero vocês. Nós vamos colocar aí nos posts e no Instagram para vocês acompanharem, falando do laser, falando da enxertia, de biomateriais e de todo esse mundo que envolve a preservação alveolar, tá? Melhorando o seu dia a dia clínico. Muitas vezes pode ser que alguns acreditem que ter um consultório maravilhoso, fenomenal, né, que entregue o melhor cafezinho na recepção, é legal, claro que sim, é importante, mas o paciente vai fidelizar e vai te ver como uma referência e uma autoridade profissional diante da sua qualidade, da sua entrega como profissional para ele, do que você agrega de valor para ele, diminuindo a dor, né? Ninguém gosta de sentir dor. Então, se você é o profissional que se preocupa com isso, em diminuir a dor desse paciente, com certeza você será o dentista da vida dele, o herói do dente dele, né? O herói da vida odontológica desse paciente. E isso te garante autoridade profissional e te garante maior faturamento. Todo mundo trabalha também por um fim, que é aumentar o rendimento. E isso se constrói. A autoridade profissional se constrói, não acontece do dia para a noite. Você constrói isso de acordo com tudo isso que eu falei para vocês, tá? Estudando, sendo assertivo nas indicações de tudo que você fará para o seu paciente. Então, quero que sempre fique para vocês isso. O que eu vou trazer aqui é realmente para agregar, para melhorar, tá bom? A gente elevar o nível da odontologia que nós entregamos para o nosso paciente e para a nossa vida, certo? Então, muito obrigada para vocês que estiveram aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, beijo.